Olá, eu sou a professora Thaís Pascoal, sou professora de Processo Civil na Universidade Positivo, em Curitiba, e com grande alegria recebi esse convite do professor Luiz Rodrigues Lamber para bater um papo com vocês aqui nesse espaço sobre um tema que me é muito caro, um tema de que eu gosto muito e que foi objeto da minha tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Eduardo Talamini. É o tema da coletivização da prova. Esse tema dialoga muito com a ideia da cooperação, com a temática da cooperação nacional, que é um tema que tem sido muito estudado nesse momento e que tem uma aplicação prática importantíssima, em especial diante da enorme quantidade de casos com os quais nós nos depararemos agora em razão justamente dessa pandemia pela qual, infelizmente, estamos passando, né? A ideia de que os juízes devem cooperar, de que existem ferramentas para a construção cooperativa de solução de questões de fato e de direito comuns nos processos, para que nós possamos alcançar algumas garantias como a isonomia, como a segurança jurídica e como a eficiência no processo, né? Eu comecei a me preocupar com esse tema quando, no núcleo de pesquisa em processo civil comparado, do professor Marinoni e do professor Sérgio, do qual eu faço parte na Universidade Federal do Paraná, nós começamos a discutir algumas das novas ferramentas do Código de Processo Civil de 2015 e em um dos encontros desse núcleo, passamos a analisar a ideia da cooperação nacional. À época havia muito pouca pesquisa sobre isso, né? Não havia quase doutrina a respeito, não havia muita informação sobre a aplicação prática dessas ferramentas tão interessantes, né? Mas quando eu me dei conta do que aparecia ali, em especial no artigo 69, parágrafo único do CPC, com a ideia da concertação de atos, eu fiquei pensando, concertar é compartilhar, né? É produzir em conjunto, né? Compartilhar a prática dos atos processuais. Essa que é a ideia de concertação de atos, né? Quando nós olhamos para os incisos do artigo 69, um dos incisos se volta justamente à produção das provas, ou seja, a cooperação nacional que se operacionaliza também por meio da concertação de atos pode ter por objetivo a produção da prova. Claro, isso vai possibilitar que um juízo peça apoio, peça colaboração de outro juiz para a produção de uma prova específica. Mas por que não pensar isso num contexto de repetição de casos com questões de fato? As questões de fato são repetitivas, né? E que possam ser todos objetos de uma prova comum, né? Foi aí que eu me aprofundei no estudo disso, a partir de algumas ferramentas do direito norte-americano, como o Multi-District Litigation, que existe lá há bastante tempo, e comecei a pensar em alguns casos que no Brasil também poderiam ensejar a aplicação dessa ferramenta, né? Então, quando nós nos lembramos, por exemplo, do caso das pílulas de farinha, que aconteceu na década de 90, né, aquele episódio em que algumas pílulas foram colocadas no mercado por um determinado laboratório sem o componente que impedia a gravidez, e em razão disso muitas mulheres engravidaram. Uma série de ações, centenas de ações foram propostas em razão desse episódio, dessa situação que aconteceu, né, e essas ações tiveram um encaminhamento individual, né, houve uma ação coletiva também em São Paulo, proposta pelo PROCON de São Paulo, mas muitas das ações, né, centenas de ações tiveram um encaminhamento individual, com a produção de provas individuais em cada uma dessas ações. Um outro exemplo aconteceu aqui perto, na comarca de Bocaiúva do Sul, em razão de um acidente ambiental com chumbo que foi deixado de forma exposta, né, no meio ambiente por uma determinada empresa que gerou poluição. E isso gerou mais ou menos 2.300 ações individuais propostas na comarca de Bocaiúva do Sul, tendo por discussão justamente o dano ambiental e os danos morais que teriam sido gerados à população em razão daquele dano ambiental. 2.300 ações individuais. Ainda que houvesse, na Justiça Federal aqui de Curitiba, duas ações coletivas tratando do mesmo objeto, nas quais, inclusive, uma prova pericial muito robusta já estava sendo produzida com vistas a aferir, afinal de contas, a gravidade do dano, se houve ou não a prática de atos pela empresa de forma a colaborar com aquele dano, ou se o solo ou a água do local possuía características que já continham um excesso de chumbo e isso então não teria sido causado pela empresa, enfim, uma série de questões de fato que ali estavam discutidas, né? A rigor, a produção da prova em todos esses casos seria repetitiva, uma mesma prova sendo produzida em número
inúmeras situações, né? É claro que não preciso de 2.300 ações, pode acontecer em 10 ações que tramitem no mesmo juízo ou não, né? O fato é que nós precisamos pensar em ferramentas para tentar evitar a produção repetida dessa prova, em evidente custo de eficiência, né? Nós temos aí um problema de eficiência com o qual o judiciário precisa se preocupar, né? Quando nós olhamos para o relatório Justiça em Números, eu gosto muito de trabalhar com dados, acho importantíssimo nós pensarmos as ferramentas e as técnicas, né, processuais a partir de dados. Nós constatamos que existe um problema muito sério de ações em primeiro grau de jurisdição, né? Muito se fala sobre recursos, mas o grande problema de eficiência, o grande problema de excesso de processo no judiciário está em primeiro grau. Tem uma pesquisa do IPEA, por exemplo, incrível sobre isso. E houve uma pesquisa de um núcleo de pesquisa bem interessante aqui da Universidade Federal do Paraná também, do professor Fabrício Tomil e do professor Rodrigo Kanayama, que constataram que nós precisaríamos interromper o ingresso de novas ações no judiciário por 4 anos para resolvermos o problema de excesso de processo no judiciário. Então, nós temos que pensar em ferramentas que facilitem a redução dessa taxa de congestionamento, ou seja, o número de processos que entram no judiciário todo ano e o número de processos que saem, em especial em primeiro grau. E quando nós olhamos para as ferramentas de cooperação, que vem ali nos artigos 67 a 69, em especial no artigo 69, parágrafo único, inciso 2, que é esse que vai falar da produção de provas, nós enxergamos ali justamente a possibilidade de uma produção coletiva de provas. Claro que isso vai depender de uma cooperação entre os juízos nos quais essas ações tramitem. Claro que nós vamos precisar aí da intermediação de órgãos que foram criados pelo CNJ, mas que estão no âmbito dos tribunais, como os núcleos de cooperação e os juízes de cooperação, mas é preciso pensar em formas de se produzir coletivamente a prova de fatos que se repitam em ações que tramitem em juízos diferentes. Nós não teríamos aí propriamente um problema de competência, em especial porque o próprio artigo 69 vai dizer, ou 67, né, vai dizer que a prática de atos de cooperação pode ser realizada entre juízos de competência material diversa, então aí nós não teríamos um problema, e a proposta é que a prova seja feita em cooperação em um único momento, com a cooperação de todos esses juízos, mas que depois a questão de fato passe a ser analisada individualmente em cada caso. Nessas situações nós não precisamos sequer de demandas iguais, né? Nós poderíamos ter demandas diferentes em que a questão de fato se repita por alguma razão, ainda que essa questão de fato sirva de fundamento para um pedido X e um pedido Y em outra demanda. Esses pedidos podem ser diferentes. O importante é que a mesma questão de fato seja ali repetitiva e esse fato possa ser objeto então de uma produção comum da prova por meio da técnica da concertação de atos. Eu teria muito mais a falar aqui sobre esse tema, né, e sobre outras propostas para a produção coletiva da prova que eu trago lá na minha tese. Para quem tiver interesse, ela está disponível na base digital da Universidade Federal do Paraná e eu também estou à disposição para nós continuarmos aí debatendo sobre esse tema que eu amo, que eu adoro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço de novo ao professor Vamber pelo carinho de sempre e pela gentileza, em especial por esse convite realizado neste momento. Se cuidem, fiquem em casa e um beijo para todos vocês.